Fala, seus desenhistas arquitetônicos. Eu sou Janailson Dias. Thiago Costa. A gente está aqui no canal Estúdio Zero com o curso Desenhando do Zero. Hoje a gente vai falar sobre os dois módulos anteriores que a gente juntou em um só encontro, que é perspectiva e cenário. Que são assuntos bem complexos, principalmente na minha opinião. O Thiago é moleza, o Thiago é facinho. Mas perspectiva, eu acho que devia ser um dos primeiros assuntos. Eu acho que foi uma das coisas que a gente discutiu bastante quando a gente estava formulando esse currículo do curso, como começar, né? Muitos cursos por aí e tal sempre começam com perspectiva, porque perspectiva ele muda totalmente sua visão das coisas, né? Tudo que você vê, a gente vê tudo em coisas com 3 dimensões, a gente vê tudo ligado a um ponto de fuga, essa tridimensionalidade que a nossa visão tem, essa angulação que a gente tem por causa dessa profundidade. E isso que perspectiva traz, ele traz profundidade para o seu desenho, ele deixa realmente 3 dimensões. Sim. Né? E a gente passou por uma lista enorme de coisas aqui e eu vou até falar algumas, né? Cadê? A gente começa por aqui. A gente tá tudo separadinho. A gente viu um ponto de fuga, a gente viu 2 pontos de fuga, a gente viu 3 ou mais pontos de fugas, objeto, carro, avião, moto, armas mágicas. Aí a gente entra na questão de cenários, que a gente viu plantas, cenário de floresta, cenário de cidade, cenário de deserto, cenário de cidade alienígena, cenário de cidade medieval, corpo em perspectiva, que é uma das coisas bem complexas, né? E corpo em cenário e mais de um personagem no cenário. Então, tipo assim, quando a gente entra nessa questão de perspectiva, de pontos de fuga, a gente também tem essa questão do campo da nossa visão, essa angulação da nossa visão. Porque o que acontece? No mundo, tipo, não tá tudo separadinho, mas exatamente a cena é de como a gente vê, o nosso limite da visão. Isso que vai determinar, tipo, o que tá ligado a um ponto de fuga, o que tá ligado com o outro, mas muitas vezes esse elemento que tá na nossa imagem tá ligado com um ponto de fuga que você nem tá vendo, né? Isso é uma das coisas complexas, né, Thiago? Pra mim, tipo assim, tem um ponto de fuga, é fácil. Tem 2 pontos de fuga, pô, já começou a dificultar. Agora mais de 2 pontos de fuga. 3 pontos de fuga, aí eu já deixo com o Thiago, porque o Thiago domina bem essa parada. E, Thiago, você como um dos caras assim, muito bom em perspectiva, muito bom em cenário, o que você tem pra falar sobre isso? Bom, essa parte do cenário é uma das coisas que a gente tem que começar a ter paixão por isso, porque é uma das coisas que geralmente vejo muito artista que ele fala, e perspectiva, vou fugir, não gosto disso não. Mas assim, falar um pouquinho da última parte do módulo que a gente fala de corpo, tudo tá em perspectiva, né? Só que algumas pessoas não conseguem notar. Se você desenha um rosto, o nariz está na frente, a ponta, os olhos estão um pouco atrás, a orelha está lá atrás, então perspectiva, só que geralmente a gente não consegue notar isso. Você levantou a mão na frente do seu personagem, já está em perspectiva. Então assim, desenhar sem ter a perspectiva é praticamente impossível desenhar sem a perspectiva. Então, perspectiva não é só cenário, porque muita gente acha que eu não gosto de perspectiva porque eu não gosto de desenhar cenário. Não, desenhar um corpo humano é também desenhar em perspectiva, né? A parte, você girou o rosto para cima, perspectiva. Você levantou o braço, perspectiva. Qualquer objeto está em perspectiva. Exatamente. Uma caneca, um personagem, tudo que tem 3 dimensões, que é exatamente tudo, tá em perspectiva. Entendeu? Principalmente quando você desenha corpo em perspectiva, essa questão tipo, de você quer trazer um movimento pro seu personagem, ou você fazer aquela... Quando você muda a proporção com propósito de perspectiva, isso enriquece seu desenho. Você tem um desenho mais rico, com mais informações. Não é uma coisa fácil, mas tem mais informações, tem uma coisa que diferencia o seu desenho. Sim. E a perspectiva, ela vem com o objetivo de trazer, no caso, a profundidade. O que está à frente, o que está atrás, né? Se você domina essa parte, você consegue transmitir bem. Agora tem desenhos que às vezes você pega, olha assim, eu não consigo ter essa noção
do que está à frente, que está atrás, às vezes, por falta do conhecimento da perspectiva em si, né? Sim. E assim, essa parte da visão da perspectiva, né, começa tudo através do seu olho. Então, o seu olho determina geralmente aonde vai ser a linha do horizonte, né? Você consegue visualizar se você abaixa, você consegue mais ver a parte da profundidade de baixo, né? Se você levanta a sua cabeça acima do objeto, então você está determinando que ele vai seguir um ponto de fuga mais para cima, né? É o que você vê do objeto em si, que, vamos supor, esse cubo que está aqui na minha frente, eu não sei se tá passando aqui na câmera? Tá aqui na câmera. Então, por exemplo, no meu ângulo de vista, ele é um, no ângulo de vista do Thiago é outro, no ângulo de vocês é outro. Isso é perspectiva, entendeu? É seu ângulo de visão. Então, você fazer um treino, tipo assim, você desenhar o que você tá vendo, sem se mover, isso já tá tudo envolvido na perspectiva que você tá, entendeu? E, cara, é um treino muito bom, que, tipo assim, você dominando isso, você, tipo, já subiu levels acima, entendeu? Já tá no level 90, né? Dominando isso. E, assim, essa parte da perspectiva, tem gente que acha que é dominar já de cara. Não, é um estudo que você vai... Os erros que você comete agora faz parte da sua evolução. Você não vai conseguir evoluir se você não praticar. E da prática vem os erros. E logo então vem a evolução, porque tem essa etapa da prática, do erro, de você estar entendendo aonde você errou e tudo, e da continuação, né? Eu como experiência própria, eu sei que perspectiva não é fácil, que é uma coisa que é muito difícil de você pegar logo de primeira. Por isso que nos motivos a gente deixou a perspectiva mais agora pro final do conteúdo, para vocês verem várias coisas antes e agora com perspectiva vocês refazer isso e ver, tipo, que muda totalmente o seu desenho, né? A perspectiva, ela agrega muito mais valor à sua ilustração, ela agrega muito mais profundidade ao seu desenho, né? E quando a gente entra na parte de cenário, a gente aborda vários outros temas, como textura, como iluminação, como... Tipo, você entra principalmente, por exemplo, vai fazer um cenário da floresta, vocês viram aí. Cara, aí já vai planta, já vai um monte de outras coisas que influencia, tipo, o clima é mais tropical, o clima é cerrado, o que é, entendeu? Então, tipo assim, tem vários elementos, entendeu? Por exemplo, a densidade futurística. O que tem nessa cidade futurística? Vários prédios de alturas diferentes, com ângulos e perspectivas diferentes, materiais diferentes, então, reflexos diferentes. Então, tipo assim, são muito material, muitas coisas que a gente aborda quando a gente está criando um cenário. Entendeu? Então, tipo assim, o princípio, perspectiva, cenário é uma coisa, você colocar o seu personagem no cenário e ainda colocar tudo isso em uma cena de ação, é você criar realmente uma ilustração complexa. E desde essa parte da abordagem, a gente até colocou alguns tipos de cenários diferentes, né? Para vocês terem um entendimento de como é feito, né? A diferenciação entre eles, né? Porque às vezes alguns deles eu nem cheguei a usar tanto essa parte da perspectiva, porque aí no caso ele não... Algumas partes não tinha necessidade de usar tanto ponto de fuga, mas tem a massa, a profundidade que você precisa colocar em cada parte, né? Por exemplo, cidade alienígena que eu coloquei lá, eu coloquei mais uma visão como se fosse uma visão de jogo. Sim, o Thiago ele destacou principalmente os elementos do cenário, e outra coisa é quando você destaca o elemento do cenário com perspectiva, entendeu? Tipo assim, ali tem uma perspectiva mais básica, com um ponto de fuga, entendeu? Do que tipo com 3 pontos de fuga, que são coisas realmente bem complexas de fazer, entendeu? Que até para explicar às vezes fica ruim, porque vamos supor, a gente está desenhando aqui o cenário, só que o personagem ele tá tipo voando, tá em outra perspectiva. Entendeu? Tá em outro ponto de fuga.
E a linha do horizonte está aqui, então tá, o cenário está aqui, o personagem está aqui ligado com outro ponto de fuga, com outro canto da nossa linha do horizonte. Então, tipo assim, são coisas realmente difíceis de pegar, e a dica que a gente dá é você imaginar exatamente cada um. Se você tem que agora imaginar cada coisa como separado e cada coisa como se fosse tudo junto. E às vezes isso é confuso, entendeu? É muito confuso. Sim. Né? Mas é isso, um elemento às vezes ele tá ligado com um, outra vez o elemento vai estar ligado com outro ponto de fuga que às vezes nem vai estar aparecendo na sua cena. Que é aquela visão panorâmica que a gente tem das coisas, entendeu? Então até quando a gente tira foto panorâmica, a gente vê isso, né? A gente vê que esse objeto está ligado a essa perspectiva e esse outro objeto está ligado com outro ponto de fuga, entendeu? Então, quando a gente está falando exatamente disso, de você criar cenário, você simplesmente está pegando um trecho desse panorama todo aqui e fazendo um cenário do seu ângulo de visão. E ainda tem aquela questão da visão do ângulo de olho de peixe e essas coisas são muito mais complexas. Bem complexo, né? Que eles até falam, tem outros termos também que eles utilizam para isso, né? Mas o conselho que a gente dá, que a gente já falou nas aulas anteriores, é você pegar a referência, estudar bastante isso, pegar uma fotografia. Cara, se treinar com fotografia para perspectiva é maravilhoso, porque você ali vai estar procurando a linha do horizonte, vai estar procurando os pontos de fuga, vai estar procurando aonde que essas coisas se ligam, e você redesenhar isso realmente ajuda muito, tanto na questão de textura, na questão de cenário, na questão da perspectiva em si. E também tem a composição dos elementos, né? Por exemplo, se você desenha um cenário e tem um poste, né, bem à frente com todos aqueles detalhes de fios e tudo, e vai seguindo a perspectiva na proporção que ele praticamente vai sumindo essa parte dos postes, lá no fundo o nível de detalhe dele é totalmente diferente do da frente, né? Isso. Então, ele vai simplificando, né? O que o seu exatamente. não consegue ver. É a mesma coisa com a fotografia. Eu também, como fotógrafo, eu vejo justamente essa questão de tipo da profundidade e dessa questão de desfocar as coisas. O ângulo de vista, a nossa visão, ele tem um limite. A gente consegue focar só uma área. Então, tipo assim, tem pontos onde nosso olho vai estar focado e o resto das coisas vai estar desfocado. Mesma coisa na perspectiva, que vai dar essa ideia de profundidade. Então, tipo, quanto mais longe do seu objeto de foco, menos detalhe vai ter. Quanto mais perto do seu ponto de fuga, menos detalhe vai ter. Entendeu? Então, tipo, é isso que você tem que entender também. Sim. Aí tem também essa parte do corpo, né, em perspectiva e dentro do cenário, né, que se for pessoas que tiverem o mesmo tamanho, ele segue a mesma proporção, né, daquele ponto de fuga, né, do ponto de fuga que eu sigo, e vai diminuindo as cabecinhas até chegar no final, né, então ele segue essa proporção, se eles tiverem o mesmo tamanho de corpo, né. Aí também tem essa parte da estilização, né, como a gente falou, que no início, né, o personagem que está mais próximo vai ter aquele nível de detalhe que os do fundo não vão ter. Eu acho que quando a gente fala em perspectiva e fala de ilustração, fala de quadrinhos, mangá, esse tipo de coisa, no quadrinhos, você, tipo, principalmente no HQ, você vê muito mais detalhes, você vê muito mais questão da perspectiva em ação, né? Mas quando você vai para animação, você já vê tipo diferente. Lógico, eles vão ter cenas magníficas, um cenário com perspectiva, mas raramente você vai fazer uma cena de luta, você vai colocar o cenário tão evidente, porque o foco às vezes não é esse. Entendeu? Às vezes o cenário ele é só um elemento para o que você quer. Lógico, o cenário é importante, mas é exatamente isso. O que você quer mostrar, o que você quer destacar. Entendeu? Vamos supor, eu quero só mostrar um outro planeta, uma visão de um outro planeta. Aí beleza, você pode colocar um ponto de fuga mais aberto, sem muito elemento, entendeu? Principalmente cenas de natureza eu acho que principalmente, cenas de natureza tem menos perspectiva, né? Quando a gente vai pro lado mais cidade, esse tipo de coisa, aí sim, são muito mais elementos, muitas figuras geométricas, que vai dar essa questão de perspectiva. Sim, e uma outra coisa também, quando a gente faz desenho de cenário, né, para jogo ou para animação, às vezes os elementos eles são separados. Por exemplo, você vai fazer uma ilustração, você pinta o fundo misturado com o personagem da frente e tudo. Agora, quando você vai geralmente fazer
um jogo, né? Um jogo 2D, ou até às vezes para animação. Então tem a camada do fundo, que é o céu, né? Tem a montanha, que ele está um pouco à frente, então se ele rotaciona, ele consegue direcionar essa profundidade. Então, em termos de trabalho, a gente começa a trabalhar eles com camadas diferentes, né? Tipo Mario, né? Exatamente, porque aí você tem uma gama de diversificação de movimento. A gente já está entrando para uma parte de animação, né? Sim, a gente já está entrando numa parte aqui que já é outro nível, é uma outra parada, mas é só para vocês entenderem mais ou menos esse contexto, né? esse conceito que a gente está tentando abordar. Que a perspectiva ela é primordial, entendeu? Mas a simplificação dela também pode ser executada. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu peço que qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque aí nos comentários, tá? For fazer algum cenário legal, for fazer algum desenho, pode marcar a gente. Nas aulas anteriores aí também pode marcar a gente. E a gente se vê na próxima aula. Peço que vocês curtam, Compartilhem, comentem. se inscrevam no canal, ativem os sininhos. E é isso, pessoal. Fui! Fui.